A ICE prende quase 400 estrangeiros, incluindo brasileiros, em 6 dias de operações em Massachusetts. Estados Unidos revisam programas de vistos e devem proibir a entrada de cidadãos de 40 países diferentes. Brasil aposta em tecnologia inédita para monitorar a órbita da Terra e proteger satélites. Brasileiro inventa mochila especial para filho com doença rara para que ele pudesse viajar aqui para os Estados Unidos. E evento gratuito vai ensinar marketing pessoal e saúde financeira para os brasileiros da Flórida. O evento O Poder da Voz, Oratória e Vendas para uma Carreira de Sucesso, organizado pela Fundação Music for Change, vai ensinar mulheres a se comunicar melhor na hora de vender o seu produto ou serviço. Olá, boa noite. Boa noite. A Polícia de Imigração anunciou hoje o resultado de um aumento nas operações do ICE em Massachusetts. Só na última semana, em 6 dias de ações, os agentes prenderam 370 estrangeiros sem status que viviam no estado e são considerados criminosos. Foram mais de 60 prisões por dia e os alvos do ICE eram imigrantes com condenações pendentes em seus países de origem, também integrantes de gangues. Na lista divulgada pelo ICE estão 5 brasileiros. Eles não tiveram identidades reveladas, mas em nota a imigração disse que eles são procurados pela justiça do nosso país por crimes como homicídio, tráfico de armas e lavagem de dinheiro. Nessas operações em Massachusetts, os agentes também apreenderam grandes quantidades de drogas, como metanfetamina e cocaína. Com alguns dos detidos também foram apreendidas armas e munição. Todos os quase 400 presos serão deportados. O Departamento de Estado anunciou que está revisando seus programas de vistos e tomando uma decisão que pode ter consequências para imigrantes dentro e fora do país. É a possível proibição da entrada aqui no território norte-americano de cidadãos de 40 diferentes países. Nos próximos dias, a Casa Branca vai anunciar uma nova proibição de viagens contra dezenas de países. A ação é resultado de um pedido do presidente Donald Trump em janeiro, que exigiu do Departamento de Estado uma lista de nações que deveriam ter seus cidadãos barrados e banidos do território norte-americano. Ainda não se sabe se essas pessoas desses países com vistos válidos terão suas permanências por aqui canceladas. Tenemos claro que esta es una política de separación de familias, nada que ver con la seguridad nacional estadounidense. O Projeto Internacional de Assistência a Refugiados e outros grupos pró-imigrantes antecipam que essa política será desafiada nos tribunais. Enquanto a lista completa de países banidos não sai, o jornal The New York Times publicou uma informação. Disse que o relatório tem uma lista vermelha de 11 países que seriam os mais afetados, como Afeganistão, Cuba e Venezuela. O plano é parecido com a proibição de viagem imposta por Trump em 2017 contra 7 países muçulmanos, uma medida que gerou protestos múltiplos e processos judiciais. Agora, enquanto Trump se prepara para anunciar a medida, milhares de imigrantes enfrentam incertezas. Se você está no país sem status legal, a orientação é buscar apoio jurídico. O governo norte-americano confirmou que enviou 20 imigrantes para a base naval de Guantánamo neste final de semana. Os prisioneiros são acusados de ligação com a gangue criminosa Tren de Aragua. O Departamento de Segurança Interna relatou que um avião partiu do Texas rumo à base americana em Cuba com os novos prisioneiros. Isso acontece no momento em que ações judiciais estão pendentes contra o governo federal para impedir a transferência de imigrantes estrangeiros para outras instalações. A Casa Branca alega que são todos criminosos ligados à gangue da Venezuela, mas a justiça americana questiona isso. Diz que muitos prisioneiros não possuem histórico criminal e que foram detidos por causa das tatuagens. O governo tem até amanhã para apresentar justificativas e provas à Corte norte-americana para a deportação de imigrantes e também sobre a invocação da antiga medida de guerra chamada Lei de Inimigos Estrangeiros. Agora uma história emocionante que vem lá do Brasil, do interior de São Paulo. É que um pai usou toda a sua criatividade para ajudar o filho, que sofre com uma doença rara, a ter independência e liberdade. E ele conseguiu. Pois é, ele criou uma mochila com bateria que permite a criança poder sair de casa e até viajar ligada a esse equipamento. Um dos destinos foi aqui nos Estados Unidos.
Léo, de 10 anos, tem a chamada síndrome Caos, que é uma membrana que nasce na traqueia e pode provocar inúmeros problemas e até levar à morte. Tem uma forma que ela é mais leve, que ela é só uma membrana na traqueia, então era mais simples resolver. E existia o caos, que é um caos total, que é uma obstrução total, como um desses anéisinhos totalmente fechado. E o nosso era o pior caso, era o caos total. Os médicos tiveram que abrir a barriga da mãe para operar o bebê. Essa foi a segunda cirurgia desse tipo no mundo e foi um sucesso. Mas Léo nasceu prematuro com 600 gramas e a partir daí surgiram inúmeros problemas. Ele quase morreu e ficou cego. Léo passou a depender de uma máquina ligada à tomada para poder sobreviver. Aos poucos, pai e mãe começaram a arriscar passeios improvisados e rápidos pelos jardins do hospital com todo o equipamento. A ideia deu certo. O menino começou a melhorar e foi então que surgiu a ideia. Não é possível, se a gente pegasse uma bateria de um caminhão, a gente fizesse um carrinho, a gente não consegue levar energia para o Léo? E ele, Aline, isso é muito mais simples. Eles criaram uma mala com bateria e passaram a levar o filho para conhecer a praia e o mundo, incluindo os Estados Unidos. O resultado tem sido surpreendente. Léo tem cada vez mais interagido, consegue entender o que os pais dizem, reage, participa. Algo que os médicos disseram que nunca aconteceria. Se você está feliz, manda um beijo. Eles são lindos. E viver realmente cura, porque o quanto o Léo vive é a cura que ele tem. Ele ganhou muito com essa história toda que aconteceu, graças a Deus. Outros vão ganhar também, eu espero. A mochila com bateria passou a ajudar outras crianças, como a Rebeca, de 19 anos, que sofre de síndrome do intestino curto. Ela vivia apenas entre o quarto de casa e do hospital. Agora, com essa tecnologia, mudou a vida e o futuro dela. Passou faculdade de enfermagem no 3º semestre. Minha família acabava ficando presa, a gente não podia ir no shopping, restaurante, que eles não queriam me deixar sozinha, né? Quando a mochila chegou, isso mudou muito. A gente já foi em shopping, a gente já viajou, já fez 2 viagens com a mochila. Então, assim, mudou muito mesmo, muito, pra melhor. É o caso também do Davi. Ele nasceu com uma doença rara, chamada inclusão microvilositária, e precisava ficar ligado a uma tomada. A Liberdade veio com a mochila, que fornece a nutrição parenteral que o menino precisa. A melhor parte disso tudo é que ele pôde finalmente conhecer o time dos sonhos. Oi, eu sou o Davi, hoje é meu primeiro dia do jogo do Simão! Depois do intervalo, FBI emite alerta ao público sobre os ataques direcionados aos veículos da Tesla. E Trump quer que Estados Unidos tenha um sistema para se proteger de mísseis de longo alcance. Ei, deixa eu aproveitar aqui o intervalo rapidinho. Inscreve no canal, aproveita, deixa isso. E dá aquele like, por favor. Américas no Ar. Oferecimento Uninter, a melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Sandwave. Envie dinheiro para o Brasil sem taxas de envio. Aproveite $15 com o código promocional RECOR15 no seu primeiro envio. No Novo México, a polícia está investigando um tiroteio em massa que matou 3 pessoas e deixou outras 15 feridas. A confusão aconteceu dentro de um parque durante uma feira de carros não autorizada, em Las Cruces. A polícia disse que uma briga entre 2 grupos rivais provocou a confusão. Os disparos foram feitos em meio a uma multidão de mais de 200 pessoas. Houve correria e desespero. 3 pessoas morreram e 15 ficaram feridas. Pelo menos 60 cápsulas de balas foram encontradas no local. O departamento policial abriu uma investigação e está analisando imagens de câmeras de segurança. Até agora, 4 pessoas foram presas, incluindo 2 adolescentes de 17 e 15 anos. Eles são acusados de atirar contra as pessoas. Novas prisões ainda devem ser realizadas. O tiroteio aconteceu em Las Cruces, no Novo México, ao longo da orla do deserto de Chihuahua, perto do Rio Grande. A região fica a cerca de 60 quilômetros ao norte da fronteira entre os Estados Unidos e o México. O FBI emitiu um alerta ao público para quem tiver informações sobre ataques planejados contra veículos e propriedades da Tesla. A notificação acontece em meio a uma sequência de ataques contra a marca aqui nos Estados Unidos, colocando pessoas comuns em perigo. That's word incorrect. Of course it's incorrect.
Joe Romer comprou um Tesla há 4 anos e acaba de vendê-lo por um preço 3 vezes abaixo do valor de mercado. Ele diz que estava se sentindo envergonhado de dirigir o carro por considerar problemáticas as ações de Elon Musk, dono da empresa. E mais, estava com medo de ser atacado nas ruas. E ele não é o único. Neste ano, milhares de pessoas estão vendendo ou devolvendo os veículos. O modelo mais recente tem hoje o triplo de devoluções em comparação com o mesmo período do ano passado. O país registra protestos em frente a concessionárias e propriedades da empresa se tornaram alvos de vandalismo. Tudo isso acontece enquanto a Tesla enfrenta outras dores de cabeça, incluindo problemas com tarifas de importação, recalls por falhas nos painéis do Cybertruck e queda nas ações. Além disso, Elon Musk, que faz parte do governo Trump, tem se envolvido em polêmicas que machucam os negócios. Em defesa dele, a Casa Branca tem tomado medidas sem precedentes. O presidente Trump comparou os ataques às instalações da Tesla à insurreição de 6 de janeiro no Capitólio e disse que quer mandar esses criminosos para a prisão de segurança máxima de Guantánamo. A procuradora-geral Pam Bondi anunciou acusações contra 3 pessoas que destruíram propriedades da Tesla em Oregon, Colorado e Carolina do Sul. Se condenados, cada um pode pegar de 5 a 20 anos atrás das grades. Em um momento em que o Pentágono está trabalhando para cortar gastos de seu orçamento, o presidente Donald Trump quer garantir que ainda haja financiamento para um novo projeto. O republicano quer que o Departamento de Defesa tenha como prioridade o desenvolvimento do Domo de Ouro. O projeto é semelhante ao Domo de Ferro de Israel e criaria um sistema de defesa capaz de proteger todos os Estados Unidos de ataques de mísseis de longo alcance. Mas um sistema como este, de um escudo de defesa antimísseis, custaria bilhões de dólares e a construção levaria anos para ser concluída. A Casa Branca disse a oficiais militares que nenhuma despesa deveria ser poupada para esse projeto do republicano. Há 2 meses, Trump emitiu uma ordem executiva que obriga o secretário de Defesa, Pete Hegseth, a entregar um plano para esse projeto até 28 de março. No Oriente Médio, intensifica a escalada de violência. Em Haifa, um motorista jogou o carro contra um ponto de ônibus e saiu atirando contra os israelenses. Na faixa de Gaza, o governo de Jerusalém anunciou a morte de um líder do Hamas em um ataque aéreo no maior hospital do sul do enclave. O repórter Matias Brotero tem as últimas informações da guerra. Uma nova proposta de cessar-fogo entre Israel e os terroristas do Hamas foi apresentada pelo Egito, um dos países mediadores da trégua. Segundo a agência de notícias AP, oficiais do Hamas responderam positivamente, mas Israel nega que tenha recebido um novo plano. Hoje, o Hamas divulgou um vídeo propaganda que mostra os reféns Elkana Borbot e Yosef Haim Oana. Em cativeiro há 535 dias, eles aparecem magros e abatidos. Elkana sofre de problemas respiratórios. Os parentes dele pediram que o premier israelense Benjamin Netanyahu e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ajudem a trazer o sequestrado de volta. O exército confirmou a morte do chefe do governo do Hamas em Gaza, Ismail Bahoum. Um flagrante da rede Al Jazeera mostra o momento em que o hospital onde o terrorista atuava é atingido. Hoje, as sirenes voltaram a tocar em diferentes regiões de Israel, incluindo em Tel Aviv. 3 foguetes lançados de Gaza e um míssil balístico disparado do Iêmen foram interceptados. Em meio às tensões na fronteira com Gaza, no norte de Israel, um terrorista atropelou pedestres em um ponto de ônibus. O criminoso ainda esfaqueou um soldado, roubou a arma dele e atirou contra carros, matando um idoso de 85 anos. A polícia disse que o terrorista, que era árabe-israelense, foi morto. De Tel Aviv, Matias Brotero para o Américas no Ar. A seguir, evento gratuito vai ensinar marketing pessoal e saúde financeira para os brasileiros da Flórida. E o Brasil aposta em tecnologia inédita para monitorar a órbita da Terra e proteger satélites. A
Atenção, mulheres da nossa comunidade. Vai acontecer um evento gratuito de empoderamento feminino na Flórida. As palestrantes vão ensinar técnicas de marketing pessoal, saúde financeira, posicionamento digital e ainda como se comportar diante dos desafios emocionais no empreendedorismo. O evento O Poder da Voz, Oratória e Vendas para uma Carreira de Sucesso, organizado pela Fundação Music for Change, vai ensinar mulheres a se comunicar melhor na hora de vender o seu produto ou serviço. Especialistas nesse tema vão compartilhar suas experiências profissionais e dar dicas valiosas. A cantora e apresentadora do evento, Ellie, é uma delas. O Poder da Voz. O Poder da Voz é uma jornada que eu tenho muito orgulho de haver criado após esses quase 30 anos trabalhando com a voz por diversos países e vendo a transformação das pessoas quando começam a trabalhar a sua voz, que é a sua impressão digital, de forma correta. Então, 10 de abril, Consulado Geral do Brasil em Miami, nós vamos estar ali com duas convidadas super especiais, Elza Madeira, especialista em finanças, formada aqui nos Estados Unidos, Patrícia Rigoni, psicóloga formada no Brasil, e muitos convidados especiais. Eu vou estar na oratória com você, com muitos exercícios na prática, e no final um super podcast, onde você vai poder já levar essa experiência. Outras profissionais também vão abordar sobre oratória, posicionamento digital, desafios emocionais do empreendedorismo e saúde financeira. Vamos ter estratégias e exercícios que vão empoderar a sua voz no seu planejamento financeiro. O congresso é gratuito, todo em português e tem o apoio do Consulado Geral do Brasil de Miami, local onde será realizado no dia 10 de abril, das 10 da manhã à 1 da tarde. O evento também vai acontecer em outras cidades, como Orlando, nesta sexta, e Pompano Beach, no dia 12 de abril. Para se inscrever, basta acessar o link que está aqui na sua tela. O Poder da Voz. Oratória e vendas para uma carreira de sucesso. A capital do estado do Ceará, Fortaleza, ganhou um prêmio inédito. Cidade Saudável 2025. A eleição foi feita pela ONU, pela Organização Mundial de Saúde e também por entidades filantrópicas, como, por exemplo, a Bloomberg. A cidade brasileira foi eleita pelos esforços em combinar estruturas e políticas municipais para melhorar a qualidade do ar. Desde 2023, Fortaleza monitora os poluentes atmosféricos para avaliar os impactos junto à saúde dos moradores e também adota ações para combater esse problema. Outras duas cidades que também foram premiadas são Córdoba, na Argentina, e Manchester, no Reino Unido. Elas promoveram ambientes mais saudáveis nas escolas e áreas sem fumo ao ar livre. As três cidades, Fortaleza, Córdoba e Manchester, foram citadas como referências mundiais na prevenção de doenças crônicas, como, por exemplo, problemas cardíacos, câncer e diabetes. E também como exemplos de aprendizado e progresso para tornar as comunidades mais saudáveis. E o Brasil está criando uma rede nacional para fiscalizar e monitorar lixo espacial. A ideia é fazer parte do seleto grupo de países que acompanham os detritos na órbita da Terra, monitorando quando algum objeto cair no território brasileiro. Especialistas calculam que existam hoje mais de 130 milhões de fragmentos girando na órbita da Terra, um acúmulo de lixo que é resultado de décadas de exploração espacial. Mas o aumento de satélites sendo lançados no espaço vem piorando esse acúmulo de objetos na órbita, colocando em risco os satélites, o planeta e provocando cada vez mais a reentrada de detritos na Terra. Estima-se que entre 40 e 100 toneladas de lixo espacial acabem entrando na atmosfera todos os dias, e muitos deles vão parar no território brasileiro. Por isso, o Brasil resolveu criar uma rede de telescópios para monitorar esses fragmentos que caem no nosso país e também para gerenciar os riscos de possível colisão com equipamentos brasileiros. Cerca de 30 satélites do nosso país estão na chamada órbita baixa, que fica até 2.000 quilômetros de altitude. A estrutura de vigilância também vai colaborar com as redes internacionais. Esta é a primeira vez que o Brasil investe nesse tipo de tecnologia para monitorar o espaço. Uma das atrações do Parque Epcot da Disney pegou fogo no final de semana
assustando quem estava por lá e provocando correria. A atração em Orlando, na Flórida, precisou, claro, ser evacuada às pressas e, por sorte, ninguém se feriu. Turistas gravaram vídeos da coluna imensa de fumaça preta tomando conta do céu. Houve correria. Segundo a Disney, o fogo que atingiu a parte do bairro parisiense no parque teria começado em um refrigerador. Os bombeiros conseguiram controlar as chamas e, após o susto, a região foi reaberta ao público. No próximo bloco, incêndios florestais e tornados arrasaram o país no final de semana. E no sul da Flórida, o começo de caos do Spring Break incomoda os moradores. Américas no Ar. Oferecimento Uninter, a melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Sandwave. Envie dinheiro para o Brasil sem taxas de envio. Aproveite $15 com o código promocional RECOR15 no seu primeiro envio. Depois de semanas de tempestades, chuva e ventania, milhões de pessoas estão sob um novo alerta de clima extremo em plena primavera. São esperados mais ventanias, mais chuva no leste e neve no centro-oeste do país. O novo sistema chega depois de um final de semana intenso de clima extremo. Foram vários os registros de tormentas no final de semana. Pelo menos em 4 estados, tornados deixaram um rastro de destruição. Não houve registro de mortes. No Texas, uma intensa chuva de granizo com bolas gigantes chegou de surpresa, deixando feridos. Chuva e neve atingiram também o sudeste de Wisconsin e Washington. Esse mau tempo pode ser intensificado a partir de hoje, com um novo sistema de chuva e ventania que está chegando na costa leste. Vai atingir do sudeste até o nordeste do país. São esperadas mais chuvas, ventos e até neve no norte e partes do centro-oeste. Os meteorologistas dizem que esse sistema vai passar rápido e que no meio da semana o tempo deve melhorar. Nas Carolinas, a Guarda Nacional foi acionada para ajudar a combater os incêndios florestais que seguem fora de controle na região, aumentados pelo clima seco e a alta ventania. 25 milhões de pessoas ainda estão em alerta. Vamos dar uma olhadinha no nosso mapa, ver como é que vai estar o clima amanhã em boa parte aqui do país. A gente começa por Boston, olha, mínima de 36, máxima de 52. Tempo encoberto em Nova York, mínima de 41. Norfolk, sol entre nuvens. Já Charlotte e Atlanta, nessa região aí a gente vai ter sol brilhando forte. Jacksonville tem chuva também em Miami, em Tampa a gente tem tempo encoberto com mínima de 63, máxima de 82. Houston, tempo encoberto com máxima de 89, Evelyn. Continua essa previsão aí de sol entre nuvens, de Brownsville até San Antônio. El Paso é a mesma situação, por lá a máxima parecida ali com San Antônio, 86. Em Albuquerque, bastante sol na previsão, mínima ficando em torno de 51. Em Phoenix, calorão começando, máxima de 100 graus Fahrenheit, gente. Muito quente também, previsão em Las Vegas, de 91 graus de máxima. E em São Francisco e Los Angeles, previsão é de tempo encoberto. O Spring Break já começou na Flórida e as festas nas praias, com muita confusão, deram início aos transtornos. Mesmo com as novas imposições das autoridades do sul do estado, nada impediu turistas de tomarem as praias e provocarem caos. Nos bares ou nas areias das praias. It's fantastic, absolutely loving it. As festas de Spring Break voltaram com tudo. Foi um final de semana caótico de aglomerações em Fort Lauderdale. Desde que Miami Beach impôs regras rígidas para proibir as festas em suas areias, os jovens têm subido pela costa, levando caos para outras praias da região. E mesmo com a patrulha da polícia, os jovens exageram no consumo de bebidas alcoólicas. No domingo, a farra saiu de controle em Sunny Island, com milhares de pessoas invadindo as areias e causando tumultos. A polícia teve que intervir e dispersar a multidão. E enquanto uns aproveitam as férias com muita festa e bagunça, outros apostam em um novo tipo de turismo que tem crescido no mundo. O regenerativo, que tem base em práticas de preservação do ecossistema. A reportagem é da Carla Marinho. Cultivar corais em extinção, plantar árvores em áreas de floresta devastada e participar de projetos que protejam e preservam espécies, povos e culturas. Tem muita gente aproveitando as férias dessa maneira, ajudando a regenerar áreas degradadas pelo ser humano.
A prática ganhou o nome de turismo regenerativo. O seu objetivo é permitir que a comunidade e seu ambiente floresçam. E ele também projeta experiências transcendentais que criam agentes de transformação. O turismo tradicional tem grandes impactos ambientais, como, por exemplo, a perda de biodiversidade, degradação da paisagem, resíduos, escassez de água e até impactos sociais causados pelo excesso de turistas. Já o turismo regenerativo vai na contramão. Ele envolve ações que revitalizam os recursos naturais, promovem a biodiversidade e restauram os ecossistemas locais, ao contrário dos modelos tradicionais que se concentram apenas na minimização dos impactos negativos. Essa modalidade busca deixar uma pegada positiva. É uma forma sustentável de viajar e descobrir novos lugares. Ele veio para regenerar, mediante as adaptabilidades das mudanças climáticas, nós precisamos urgentemente pensar na regeneração dos destinos. E muitos viajantes se preocupam em como eles podem colaborar com o destino e não só usufruir do destino. Para a especialista, a prática não é modinha, veio para ficar. Grupos e até empresas especializadas nesse tipo de turismo são facilmente encontradas na internet, onde além de apresentar as opções de passeio dignas de cartão postal, também proporcionam uma relação mais harmoniosa entre indivíduos e natureza. O Brasil, um dos países mais biodiversos do mundo, tem um imenso potencial para ofertas de turismo regenerativo. E sim, já há destinos que oferecem, como no Ceará, na Amazônia, na Grande Reserva Mata Atlântica, localizada nos estados de São Paulo, Paraná e Santa Catarina. E o Jornal Américas no Ar termina agora. A gente agradece a sua audiência, segue na nossa programação e a gente se encontra de novo amanhã. Até lá!